Olá, povo! Bem-vindos à nossa linda e maravilhosa aula de História do Nono Ano. Eu sou o professor Marlon, junto com a gente tá aqui o Paulo, dê um oi para ele, e vamos para nossa aula pelo conhecimento histórico. Vamos viajar pela maravilhosa história do Brasil. Vem junto com a gente? Boa, é isso aí! Mas antes, você está preparado para vir junto com a gente? Já pegou caderno, lápis, caneta? Anote todas as informações dessa aula que você avaliar que são importantes para você continuar os seus estudos. Anote, nós destacamos algumas expressões em negrito para você. Então, significados de palavras, de conceitos que você não conhecia, anote. Vai te facilitar muito. Gostou da dica? Legal! Então vamos anotar e vamos para a nossa aula. Nessa aula nós vamos falar basicamente sobre Revolução Constitucionalista de 1932. Vai lá, conseguiu falar o nome? Vai comigo. Revolução Constitucionalista de 1932. Muito bem. Então nós vamos compreender essa oposição ao governo do Getúlio Vargas no Brasil, principalmente nesse episódio. Consegue falar já? Revolução Constitucionalista de 1932. Já entendeu o objetivo da Revolução? Pedir uma Constituição. Olha que fácil, que tranquilo. Para a gente começar, duas questões básicas para você responder tranquilo e se aquecer para a nossa aula. Você lembra de que maneira o Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil? Como que foi que ele virou o nosso presidente? Ele venceu a eleição, foi isso? Vamos lá, próxima. Qual foi a atitude de Getúlio Vargas com os governadores de estado assim que ele assumiu, assim que ele tomou posse? Que atitude que ele teve com os governadores? Lembrou dessas duas? Vamos lá então. Não, Getúlio não venceu a eleição de 1930, ele perdeu a disputa para Júlio Prestes, de São Paulo, mas liderou um movimento com o apoio de parte do tenentismo que tomou o poder no final de 1930. Segunda questão, a atitude do Getúlio Vargas para com os governadores de estado, à época chamados de presidentes de estado. A atitude: destituiu, tirou todos do cargo e nomeou interventores, indicados por ele, para assumir então os governos estaduais. Tranquilo? Você sabia essas duas questões fáceis, tranquilas? Então, dando prosseguimento ao nosso conteúdo. Aqui nessa imagem que está aí na sua tela, você tem soldados paulistas em trincheiras em 1932, na Revolução Constitucionalista. Essa foto foi tirada próximo ao rio Paranapanema, na divisa sul do estado de São Paulo, na divisa com o estado do Paraná. Então repare, soldados em trincheiras, numa guerra no Brasil. Será que é possível o Brasil ter uma guerra interna atualmente? Acontecer uma guerra de novo dessas proporções, com soldados em trincheiras, metralhadoras, tanques de guerra? E pensando em guerra para a população civil, para a população em geral, você já pensou nos efeitos de uma guerra para a população? Porque muitas vezes alguns apontam, eu gostaria de participar de uma guerra, mas poucas vezes pensamos em como a população sofre com o evento de uma guerra onde essa população vive. Toda a destruição causada na vida da população. Então, quando pensarmos em guerra, pensemos também nesse lado do sofrimento da população, em tudo que ela é afetada numa guerra. Isso é importante lembrar. Em São Paulo, o dia 9 de julho, todos os anos, é feriado. É comemorado no estado todo de São Paulo o dia da Revolução Constitucionalista. Então, é um feriado onde se rememora, onde se relembra isso. Entender o significado de datas e de lugares de memória é importante. Então, nós termos esses feriados, esses lugares, essas datas, lugares de memória,
é muito importante, porque nós, assim, desse jeito, formamos a identidade do nosso país, a identidade da nossa cidade, do nosso estado. Sua cidade tem o dia do feriado municipal, o aniversário da cidade, tem datas especiais para a sua cidade. Então, relembrar essas datas especiais ajuda a formar a identidade da sua cidade. Você conhece todas as datas especiais da sua cidade, os feriados que tem, por que eles surgiram? Isso ajuda a criar uma identidade do povo da sua cidade. Vai atrás caso você não conhece, hein? Continuando, oposição ao governo paulista. Ei, oposição paulista ao governo. Os paulistas, São Paulo, então passaram a ter oposição ao governo Getúlio Vargas. De que maneira isso ocorreu? Olha aí, Getúlio Vargas nomeou interventores para os estados, informação que você já sabia, respondeu muito bem no começo da aula. E ainda cancelou a Constituição, mas fechou o Congresso Nacional e fechou as assembleias estaduais. Portanto, ele passou a governar sozinho por meio de decretos. E no estado de São Paulo, houve grande insatisfação com essa situação. Grande insatisfação. O governo provisório era acusado, então, em várias partes do Brasil, e principalmente em São Paulo, de ser uma ditadura, já que o Getúlio Vargas estava governando sozinho. Os paulistas, então, passaram a formar a chamada Frente Única Paulista, FUP, contra a nomeação do interventor, que era um tenente de Pernambuco chamado João Alberto. Lembra o Getúlio Vargas, apoio dos tenentes, do movimento tenentista. Então ele nomeou para governar São Paulo João Alberto, um tenente, vindo do movimento tenentista. Os paulistas não gostaram dessa nomeação, formaram uma frente de luta, a Frente Única Paulista, e exigiam do governo federal autonomia para os estados, ou seja, maior liberdade para os estados escolherem o seu governante e leis próprias locais. Exigiam ainda o fim do governo provisório, o fim desse governo do Getúlio, ou seja, convocação de nova eleição, uma nova escolha de presidentes, e exigiam que dá nome ao movimento depois que veio a acontecer, exigiam uma nova Constituição para o Brasil, já que o Getúlio tinha cancelado a Constituição de 1891. Aqui você tem a foto de um protesto na Praça da Sé, no centro da cidade de São Paulo, lá em 25 de janeiro de 1932, aniversário da cidade de São Paulo, um grande protesto exatamente para tentar mostrar a união de São Paulo contra as medidas do governo Vargas. São Paulo então tentava mostrar uma união em oposição ao Vargas. Atitudes do Getúlio Vargas como reação a essas exigências dos paulistas. O Getúlio Vargas tomou algumas atitudes, como por exemplo, trocou o interventor e nomeou um paulista, não mais um tenente pernambucano, mas agora um paulista chamado Pedro de Toledo como interventor. Mais uma atitude, criou o Código Eleitoral no iniciozinho de 1832. Então, novas regras para disputa eleitoral. Entre as novidades, um dos pedidos lá do tenentismo, voto secreto. Ainda, outra novidade, a permissão das mulheres votarem, participarem das eleições, então voto feminino. As mulheres agora podiam votar e serem votadas por esse novo Código Eleitoral. E a criação de uma justiça eleitoral. Percebeu? Todas as medidas também tirando o poder das oligarquias. Mas, no dia 23 de maio de 1932, protestos continuaram a acontecer por São Paulo e 4 estudantes morreram num desses protestos contra o governo federal. Os nomes deles, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Repare nas iniciais dos nomes deles, formaram MMDC. Martins, Miragaia, Drauzio, Camargo, MMDC, então, passou a ser o símbolo deste movimento de oposição a Getúlio Vargas. Essa passou, então, a ser a sigla, aparecia, então, em todos os documentos do movimento de oposição. MMDC, como esse símbolo de união dos paulistas contra o governo do Getúlio Vargas. Exercícios aí pra gente, acompanha comigo.
Resultou um forte sentimento de identidade. Por São Paulo com o Brasil, se for possível. Por São Paulo contra o Brasil, se for preciso. Repare então nessa ideia de identidade dos paulistas. Eles, se fosse preciso ir contra o Brasil, eles iriam. Então isso era um ditado muito famoso aí em 1932. Então pergunta para você, quais os principais motivos de descontentamento de São Paulo com o governo provisório do Getúlio Vargas? Os motivos do descontentamento que fizeram São Paulo, então, entrar em oposição ao governo do Getúlio Vargas, nós podemos citar a nomeação de um interventor não paulista para o governo. Então, ainda, São Paulo acusava Getúlio de fazer um governo de ditadura, por governar por meio de decretos, já que o Congresso Nacional estava fechado, já que ele havia cancelado a Constituição de 1891. E, por consequência, pediam então o fim do governo provisório e uma nova Constituição para o Brasil. Eram as exigências do movimento de São Paulo, da Frente Única Paulista. Então, São Paulo decidiu, depois de todos esses eventos e com a morte dos estudantes e continuando a oposição, São Paulo decidiu por uma guerra contra o Brasil. Então, uma guerra contra o governo federal. Essa guerra começou em 9 de julho de 1932. Entendeu por que lá nós abrimos a aula falando do 9 de julho como feriado em São Paulo? O dia do início da Revolução Constitucionalista de 32. Somente São Paulo apoiou, somente Mato Grosso apoiou São Paulo. Os outros estados do Brasil não enviaram o apoio que São Paulo esperava. Somente algumas tropas do Mato Grosso que apoiaram São Paulo. O nome também dessa guerra, em São Paulo, ela ganhou o nome de Revolução Constitucionalista. Os paulistas justificavam que lutavam pelo direito do Brasil ter uma nova Constituição. Já para os outros estados do Brasil, a guerra era noticiada como Guerra Paulista. São Paulo entrou em guerra contra o governo federal, Guerra Paulista. Então as diferenças de nomes aí conforme o local. Você percebe do lado direito da imagem, então um cartaz convocando São Paulo. Paulistas às armas. E lembra da sigla? MMDC.
Aqui um exercício para você. Observe bem esse cartaz que está convocando os jovens para participar da Revolução Constitucionalista de 32. Quais os personagens que estão representados nessa imagem? Preste bem atenção. Deu tempo de você observar bem o cartaz e perceber que você tem um bandeirante, símbolo dos paulistas, símbolo histórico, que segura na mão esquerda uma arma, ainda saindo fumaça, e na mão direita ele segura Getúlio Vargas, o presidente do Brasil. Ao fundo você tem um soldado segurando a bandeira de São Paulo e ainda você tem os dizeres abaixo a ditadura, mostrando a intenção então de tirar o governo do Getúlio Vargas, que São Paulo acusava de ser uma ditadura. Tá aí a ideia um pouquinho do que tem nessa imagem aí que você conseguiu escrever. Certo? Fez bonitinho? Observou? Bem tranquilo, né? Então, a Revolução Constitucionalista de 32. Como ela aconteceu, então? Vamos lá. Grande propaganda nos meios de imprensa, jornais, revistas, rádio, muita propaganda em São Paulo, chamando então as pessoas a fazer parte da guerra. Pessoas de todas as classes sociais do estado se mobilizaram a favor da luta. Inclusive quem tinha ouro foi pedido para doar alianças, correntes de ouro, anéis de ouro, para derreter, para que São Paulo pudesse comprar mais armas para a luta, se armar melhor para a luta. Então campanhas e campanhas de todos os sentidos. Todos os paulistas foram chamados a ajudar. Por exemplo, o cartaz do lado esquerdo que está na tua tela. Então, você tem um dever a cumprir, é o que o cartaz diz. Consulte sua consciência. E um soldado apontando para você e a bandeira de São Paulo atrás. Reparou ainda na sigla MMDC, que identifica o movimento paulista. Então, olha aí, você tem um dever a cumprir, está te chamando para o exército. Ainda do lado direito, você tem uma imagem da professora Maria Esguaçábia, que é uma voluntária nas tropas de São Paulo. Então, mulheres entraram como voluntárias nas tropas, lutando. Então, como você pudesse participar, sendo de São Paulo, poderia vir participar. Esse era o chamamento que havia. Então aqui mais cartazes dessa revolução. Do lado esquerdo, você tem então esse cartaz mostrando as siglas com as fotos dos jovens estudantes mortos. MMDC. Então, e você tem ainda do lado esquerdo em cima a data, 23 de maio de 32, quando eles foram mortos. E do lado direito, 9 de julho de 1932, quando começou a guerra. Então você vê aí um painel da luta de São Paulo. Do lado esquerdo, a República Brasileira. Do lado direito, a liberdade com a bandeira de São Paulo. Então esses símbolos. Mais ainda à direita, o cartaz chamando para completar o batalhão
aliste-se, e a sigla MMDC, chamando os paulistas a aderirem às batalhas, às tropas, convocando as pessoas. Então, intensa propaganda nos meios de comunicação acontecendo o tempo todo. O governo federal tinha mais navios, tinha mais soldados, tinha maior poder de fogo. Você tem o Exército Federal. Então, São Paulo não recebeu o apoio esperado de outros estados. Lembra que nós falamos? Só parte ali do Mato Grosso apoiou São Paulo. Então você tem essa diferença, São Paulo esperava. Mas os cartazes continuavam, como por exemplo este. Reparem uma mulher vestida de enfermeira dizendo: paulista, eu já cumpri o meu dever. E você? Então ela, mulher, enfermeira, participando da guerra. E você? Então venha participar. E de novo a sigla MMDC, identificando o movimento de São Paulo, da Revolução Constitucionalista. Porém, em 1º de outubro de 1932, menos de 3 meses do confronto, foi assinada a rendição de São Paulo. Os paulistas se renderam nessa guerra. Mas, porém, os paulistas se consideram moralmente vitoriosos. Os paulistas consideram que venceram a guerra. Por quê? Getúlio concordou no final da guerra em convocar uma assembleia para criar uma nova Constituição para o Brasil. E lembra que São Paulo justificava estar lutando por uma nova Constituição. E Getúlio concordou na convocação dessa assembleia. Então São Paulo se considera vitorioso nessa ideia de conseguir o objetivo. Em 3 de maio de 33 foi eleita a nova Assembleia Constituinte. Então você tem esse orgulho paulista com a bandeira e tudo. São Paulo vitorioso. Sobre a Revolução Constitucionalista de 32, mesmo derrotados, os paulistas consideram-se moralmente vitoriosos. Quais os motivos para explicar esse sentimento dos paulistas? Moralmente vitoriosos. Eram assim que os paulistas se consideravam após o fim da Revolução Constitucionalista de 32. Por quê? São Paulo alegava como motivo para a guerra a exigência de uma nova Constituição para o Brasil, entre outros motivos, claro. Ao final do conflito, o Getúlio Vargas concordou em convocar uma nova Assembleia Constituinte para criar a Constituição para o Brasil. Então, assim ele estava atendendo ao pedido dos paulistas, por isso essa consideração
de São Paulo. Nesta aula, São Paulo fez oposição ao governo provisório de Getúlio Vargas. Eles acusavam o presidente de fazer uma ditadura no Brasil. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma guerra travada entre os paulistas e o governo federal. A justificativa para essa guerra era a necessidade da criação de uma nova Constituição para o Brasil. É isso, povo. A gente fica por aqui. Bons estudos para você. Tchau, povo!